Olá, que alegria estar com vocês nesse sábado. Hoje seria o último sábado que eu pregaria na Barra, a minha despedida. Mas a gente tem feito um trabalho interessante lá no Jardim Oceânico e a associação entendeu que seria melhor eu e a Carol permanecermos por mais um tempo lá. Então, estou muito feliz porque a gente tem que florescer onde Deus nos coloca, né? Então, estando aqui ou estando em outro lugar, nós somos enviados por Deus, somos servos do Senhor, mas estou feliz porque hoje não vai ser ainda o meu sermão de despedida. E eu decidi falar de um assunto. Eu tenho a impressão de que eu não estou no meio aqui, né? Mas está tudo certo. Eu decidi falar de um assunto que eu acho que faz parte do nosso contexto, é uma necessidade que nós temos. Está aqui o título, né? O Ministério da Reconciliação. Queria começar fazendo uma pergunta. Quantos aqui têm irmãos? Levantem as mãos, por favor. Irmãos e irmãs, né? Muitas pessoas. Quando vocês eram crianças, vocês já brigaram uns com os outros? Muitas vezes. E o que os pais faziam? Eu me lembro de um momento épico da minha infância, em que eu briguei com o meu irmão, que não era irmão de sangue, irmão de criação, né? Filho do meu padrasto. E a minha mãe, ela fez duas coisas que eu jamais vou esquecer. A primeira é que ela fez cada um cheirar o traseiro do outro. Nunca mais briga, né? E a segunda é que eu tive que capinar um terreno lá como castigo por ter brigado com meu irmão. Mas os pais sempre buscam a reconciliação dos seus filhos, né? Isso que é o mais importante. Você sabe que o relacionamento, ou os relacionamentos, sempre foram prioridade para Deus. Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que o pecado, ele não apenas é considerado da perspectiva da quebra de um mandamento, ou da perspectiva de uma desobediência. O pecado não é somente um crime, um erro, um ato que você comete. Mas Isaías 59, verso 2 diz que o pecado causou separação entre a humanidade e Deus. Ou seja, o pecado, ele tem um poder negativo para quebrar os relacionamentos, para separar as pessoas. A gente sabe que o pecado não só separou nós de Deus, mas separou nós de nós mesmos. A gente vê, por exemplo, o caso de Caim e Abel. Quantos aqui já assistiram um filme que se chama Até o Último Homem? Muitas pessoas. No início do filme, quando o Desmond Doss dá uma tijolada na cabeça do irmão, e o irmão cai desmaiado, ele vai correndo, não sei se vocês lembram, ele vai correndo para casa, e ele vê a imagem de Caim e Abel. E aquilo impressiona tanto ele, que ele coloca no coração de nunca mais fazer aquilo com o irmão. Mas o fato é que o pecado, ele causa separação entre os próprios irmãos, entre a própria família, entre os próprios seres humanos, não apenas entre nós e Deus. E aí, eu pergunto para vocês, vocês conseguem imaginar uma igreja forte, com pessoas que não conseguem se reconciliar umas com as outras? É possível?
nós dizemos que uma igreja é forte se há em nosso meio relacionamentos quebrados, pessoas que têm dificuldade de se reconciliar. É possível ter uma igreja forte assim? Pois todos nós sabemos que há em nosso meio relacionamentos quebrados. Problemas de relacionamentos entre nós por causa de fofocas, como disse a Mônica na historinha para as crianças. Acusações, intriga, fragilidade emocional. As pessoas não se falam mais, não frequentam o mesmo lugar, não conseguem sentar-se no mesmo banco, elas se afastam. O ambiente emocional e social se torna estranho e frio, as pessoas querem se evitar e, por fim, a igreja sofre de uma doença chamada desunião. Como pastores, eu e o Alejandro, e como anciãos, nós podemos acompanhar os relacionamentos aqui. E é claro que a gente não vai quebrar com a ética pastoral, mas nós sabemos que há em nossa comunidade pessoas que não conseguem sentar no mesmo banco, não vêm à igreja porque tem um problema de relacionamento com alguém daqui. Como que a gente pode lidar com isso? Eu gostaria de colocar uma citação do livro Conselhos para a Igreja, página 42 e 43. Ellen White fala: o mundo está a olhar com satisfação para a desunião entre os cristãos. Os infiéis com isso se alegram. Deus requer uma mudança entre o seu povo. A união com Cristo e dos crentes entre si é a nossa única segurança nesses últimos dias. Não tornemos possível que Satanás aponte para os nossos membros da igreja dizendo: eis como este povo que se põe sob o estandarte de Cristo se odeia entre si. Nada temos que temer deles, enquanto gastam mais esforço combatendo-se mutuamente do que na luta contra as minhas forças. Em outra parte, no capítulo 33, ela diz: os cristãos precisam ser cuidadosos em relação às suas palavras. Não devem nunca passar adiante informações desfavoráveis de um de seus amigos a outro, especialmente se perceberem haver falta de união entre eles. É cruel dar a entender e insinuar, como se soubéssemos em relação a esse amigo ou aquele conhecido, muita coisa ignorada pelos demais. Essas insinuações prosseguem e criam impressões mais desfavoráveis do que se os fatos fossem francamente relatados. Que danos tem sofrido a Igreja de Cristo por causa dessas coisas? O procedimento incoerente de seus membros tem tornado a Igreja débil, como a água. E aqui no contexto que ela está falando acerca da água podre, né? Tem sido traída a confiança por membros da mesma igreja, no entanto, o culpado não pretendia fazer mal. Nós temos passado por essas dificuldades e muitas vezes pensamos que esses problemas de relacionamento, eles não são prioridade. Mas quando a gente olha para o Evangelho, ele caminha por meio dos relacionamentos. O propósito do Evangelho é restaurar relacionamentos. E é por essa razão que eu escolhi o texto de hoje. Eu queria convidar você a abrir a Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 5, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, dos versículos 17 ao 21.
Vamos fazer uma oração? Senhor, o assunto que a gente está estudando hoje na sua palavra é de suma importância para a nossa união, para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Que o Teu Espírito Santo, através da palavra, dessa palavra que nós vamos ler, fale conosco, que nos instrua, que nos ilumine a mente e nos ajude a viver do modo como o Senhor deseja para nós. Em nome de Jesus, amém. 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 17 até o 21, diz assim: E se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois pedimos a vocês que se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A segunda carta aos Coríntios foi escrita no mesmo ano em que a primeira carta aos Coríntios foi escrita. Paulo foi o plantador da igreja de Corinto. Ele passou cerca de 1 ano e meio pregando a palavra para as pessoas naquela região. A igreja formada de judeus que viviam na diáspora, de gentios também, mais de gentios do que de judeus. No livro de Atos a gente tem um relato mais detalhado sobre como se deu o processo desse plantio, como a igreja de Corinto veio a existir. Mas acontece que naquele tempo, naquela época, não existia os meios de comunicação como nós temos hoje. Paulo não tinha WhatsApp, não tinha celular, e a forma que ele encontrava de saber acerca de como a igreja estava, ou era visitando a igreja, ou enviando um representante para visitar a igreja e para acompanhar, ou alguém da própria congregação vindo até ele para falar sobre como estava a igreja. A primeira carta aos Coríntios é conhecida como um dos textos, uma das cartas mais difíceis. Revela uma igreja problemática, a igreja dos Coríntios, a igreja de Corinto, né? E quando a gente vai lá para 1 Coríntios, no capítulo 1, a gente percebe que uma pessoa chamada Chloe, ela traz um relato de como a igreja era, como a igreja estava, melhor dizendo. 1 carta aos Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10, Paulo diz assim: Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam, e que não haja, o quê? Divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e num mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Chloe, de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Então a gente percebe que a igreja de Corinto estava dividida, certo? O que
Paulo faz então? Ele escreve uma carta dando orientações para a igreja. Essa é uma carta dura, a primeira carta aos Coríntios é uma carta dura, trata de problemas sérios. Só que, para a alegria de Paulo, a maioria da igreja recebe a carta de coração aberto. Só que ainda algumas pessoas, e isso quem informa Paulo é Tito, algumas pessoas estavam resistentes e estavam mantendo o sentimento de ranço, ou até o ressentimento, né? A mágoa, estavam mantendo a divisão na igreja. E daí Paulo escreve a segunda carta. E muitas pessoas, quando não sabem do contexto, elas não percebem isso. Mas no versículo 17, se vocês quiserem voltar para o texto principal, que é 2 Coríntios 5, no versículo 17, Paulo ele começa dizendo assim, ó: se alguém está em Cristo, é nova criatura. Isso significa o quê? Isso significa que haviam pessoas na igreja de Corinto que estavam em Cristo e haviam pessoas que não estavam em Cristo. Quando a gente lê esse verso fora do contexto, a gente não percebe isso, mas no contexto, se você pegar a segunda carta e for lendo desde o primeiro capítulo, você vai perceber que Paulo está tratando ainda de resquício daquela divisão, daquilo que estava sendo fomentado, né? Então, Paulo, ele deixa muito claro que se alguém está em Cristo, essa pessoa vai fazer tudo o que está ao seu alcance para se reconciliar com seus irmãos. Porque se ela está em Cristo, ela é uma nova criatura. E é muito interessante porque a palavra no grego para criatura, que é a palavra katisis, que é uma palavra no Novo Testamento utilizada para se referir ao processo criativo de Deus. O que Paulo está dizendo é que quando alguém está em Cristo, essa pessoa passa por uma transformação que só Deus pode fazer. Essa transformação, ela é tão contrastante, tão dramática, que ela é comparada ao que Deus fará com o planeta Terra. Vocês devem se lembrar que Apocalipse 21, versículo 1 diz, eis que as primeiras coisas passaram, e surgiram o quê? Novos céus e nova terra. Olha o que Paulo diz no versículo 17 do capítulo 5 de 2 Coríntios. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E o que ele diz? As coisas antigas já passaram. Tudo novo se fez, ou tudo se tornou novo. Dada a obra que Deus faz no coração, é uma obra de renovação interior, de transformação de algo novo. Não é uma reforma do velho homem, é algo novo, algo que só pode ser experimentado se alguém está em Cristo. E o que é estar em Cristo? É estar unido a Cristo, é ser discípulo de Cristo, é permanecer em Cristo, né? Então, Paulo, ele começa a explicar o que acontece com alguém quando essa pessoa está em Cristo. Quando se está em Cristo, você é uma nova pessoa. Essa transformação não aconteceria se você não estivesse em Cristo, pois sem Cristo é impossível ser uma nova pessoa. Mas Cristo tem poder
para fazer você ser uma nova criatura. Você experimenta uma nova vida, que é contrastante com a vida que você tinha até então. Cristo pode fazer todas as coisas na sua vida serem novas, inclusive o relacionamento. Então, com base nesse contexto, eu escolhi 3 lições que 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 18 até o 21, traz para nós. Na primeira parte, vai ser breve, tá? Não se assustem. Na primeira parte, eu quero falar sobre o exemplo da reconciliação, o modelo da reconciliação. Na segunda, eu quero falar sobre o processo da reconciliação. E na terceira, eu quero falar sobre os benefícios da reconciliação. Ok? Então, primeira parte. Quando a gente lê 2 Coríntios 5, a partir do versículo 18, a gente percebe que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E o que é o ministério da reconciliação? O verso 19 ele diz: é que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra da reconciliação. Então, o que nós vemos aqui no exemplo que Paulo está nos dando? O exemplo da reconciliação é o exemplo de Deus. E deixa eu perguntar para vocês, quem foi que errou no relacionamento? Deus ou Adão e Eva? Ou os seres humanos? Deus. Certo? Mas quem é que buscou a reconciliação? Deus ou os seres humanos? Já começa aqui. Sabe o que a maior parte das pessoas pensam sobre a reconciliação? Que quem tem que buscar a reconciliação é quem fez a ofensa. E aquele que se sente ofendido fica esperando ver o arrependimento na outra pessoa para liberar o perdão. Mas qual é o modelo que a gente vê nas Escrituras? Qual é o exemplo que Deus nos dá? Que aquele que foi ofendido, nosso Deus, Ele vai em busca do ser humano para oferecer o perdão, em busca de reconciliação. E a gente pode ver isso claramente na história de Adão e Eva. Abra a Bíblia em Gênesis capítulo 3, versículos 9 em diante. Gênesis 3, versículos 9 em diante. Só contextualizando, Deus havia dado uma ordem para o casal não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que eles comerem, eles morreriam. A serpente, que é Satanás, falou que eles não iriam morrer. Adão e Eva tiveram que escolher em quem confiar. Se eles confiariam na palavra de Deus ou se eles confiariam na palavra da serpente. Eles escolhem confiar na palavra da serpente e comem. E aí acontece algo com eles. O relacionamento entre eles e Deus é quebrado, porque eles deixam de confiar em Deus, e sem confiança não existe relacionamento. E aí, vem o nosso texto. Deus, no versículo 9, olha só, vamos pegar do verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Não porque Deus não soubesse onde ele estava, mas porque eles estavam perdidos. E no versículo 10, Adão diz: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quem é que vai atrás? Deus. Quem procura o homem?
Deus. Deus toma a iniciativa. E você percebe os sentimentos no coração da humanidade, no caso de Adão e Eva. Medo, vergonha, culpa. Mas Deus que foi ofendido vai até essa pessoa. E o que Deus faz? Ele permite que essa pessoa, no caso Adão, fale. Deus abre espaço. Deus não condena. Deus não chega colocando o dedo na cara de Adão e Eva. Deus pergunta, mas quem fez você saber que você estava nu? Por acaso você comeu da árvore que eu falei para você não comer? E Deus permite que o ser humano fale, expresse o que está no pensamento dele. E então, no versículo 15, depois de ouvir o homem, a mulher, Deus, ele dá uma promessa. Ele diz assim: eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá o calcanhar, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Todos nós sabemos que este verso é um pré-anúncio do Evangelho. Deus, que havia dito que eles morreriam naquele dia, e de fato eles morreram, no sentido de perder a vida e passar somente a existir, mas ele pré-anuncia a vinda do descendente de Eva, que esmagaria a cabeça daquele que, a serpente, Satanás, que havia enganado Eva e depois Adão. Então Deus dá uma promessa. Então, qual é o exemplo que nós temos da reconciliação? Qual é o modelo que nós temos da reconciliação? Deus indo até o ofensor, até aquele que prejudicou o relacionamento. Veja, se alguém está em Cristo, o que deve fazer? Deve fazer o mesmo. Deve buscar a restauração dos relacionamentos, porque isso é tão importante quanto a fé que você tem em Jesus. Aliás, você sabe o que Jesus disse sobre a restauração dos relacionamentos? Mateus 5, versículos 23 e 24, Jesus disse assim: se você tem alguma coisa contra o seu irmão, ou se alguém tem alguma coisa contra você, não apresente a oferta no altar. Deixa a oferta e antes vai você e se reconcilia com o teu irmão e depois vem adorar. Olha só a importância que se tem a restauração dos relacionamentos. É tão importante quanto vir aqui na igreja adorar a Deus no sábado. Mas o que acontece com a nossa religião? Muitas vezes, nós pensamos assim: deixa isso para lá, eu não vou mexer com isso, eu vou evitar isso. E a gente acha que aquele problema de relacionamento não vai afetar a nossa adoração ao Senhor. Lê do engano. Tudo bem, eu te convenci a procurar a reconciliação, certo? Consideremos que sim. Como agora se faz? O que eu vou fazer, pastor? Qual é o processo da reconciliação? Aqui está também, o texto apresenta esse processo. Nós estamos em Gênesis 3, vamos ler o versículo 21. Gênesis 3, versículo 21. O texto diz assim, que o Senhor Deus fez roupas de peles com os quais vestiu Adão e sua mulher. Por causa do pecado, da vergonha, da culpa, o que Adão e Eva fizeram? Cobriram a sua nudez com folhas de figueira. Mas o que Deus fez? Cobriu a nudez deles com as peles de um animal. Que a gente entende aqui, não está, mas estou induzindo,
a gente entende provavelmente que seja uma ovelha ou um cordeiro, né? Abel tinha já essa compreensão, ele era pastor de ovelhas, oferecia a ovelha como sacrifício ao Senhor, e durante o Antigo Testamento a gente vai ver isso também. Mas o fato é que eles foram cobertos, Deus cobriu a nudez deles. O cordeiro é um símbolo de Jesus. Quando a gente volta para 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 18, a gente vê o seguinte, que Deus estava reconciliando o mundo consigo por meio de Jesus, por meio de Cristo. Sendo que é impossível haver reconciliação entre Deus, ou entre os homens e Deus, e entre os homens e os homens, a humanidade, se Jesus não estiver presente. Se Jesus não está presente, mas as pessoas buscam reconciliação, vai acontecer o que acontecia comigo e com meu irmão lá na minha infância. Eu me reconciliava, mas daqui a um tempo eu já estava brigando de novo. E estava xingando de novo. Ou seja, peraí, mas foi efetiva essa reconciliação? Vamos viver hipocrisia. Porque a gente diz que perdoou, mas não perdoou lá no coração. É preciso um poder que vem do alto, para agir no nosso coração e fazer com que a gente libere o perdão verdadeiramente. Mas veja, como isso se tornou possível? O texto bíblico diz que Jesus Cristo, olha só o que diz o versículo 19. Jesus Cristo foi o responsável por Deus não levar em conta os pecados dos seres humanos. Por que Jesus não levou em conta os pecados? Por que Deus não levou em conta os pecados dos seres humanos? Por quê? Porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Jesus é a nossa resposta para Deus. É a nossa justiça. Jesus tem poder suficiente para perdoar os nossos pecados, para nos cobrir. E Deus enviou Jesus para fazer isso, para reconciliar os pecadores com Ele, por meio do sacrifício, do pagamento de Jesus, por meio da cruz do Calvário. Então, em Jesus, nós encontramos poder. A obra de Cristo na vida de alguém vem de Deus. Deus faz isso através de Jesus. E é por essa razão que todos aqueles que seguem Jesus têm o ministério da reconciliação. Porque, em primeiro lugar, essas pessoas foram reconciliadas com Deus, para então para promover o ministério da reconciliação, não só na igreja, mas na família, entre os amigos. Jesus disse: bem-aventurado os pacificadores. Nós carregamos o ministério da reconciliação como a essência do que é ser cristão. Mas é somente aqueles que estão em Cristo que são capazes de entender isso. Deus não leva em conta os nossos pecados porque eles estão em Jesus. Jesus carregou os nossos pecados e nos deu a sua justiça. O versículo 21 não está desconectado desse contexto. É por essa razão que Paulo termina essa passagem dizendo: aquele que não conheceu o pecado,
Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça dele. Então aqui eu quero apresentar 6 passos práticos para o processo da reconciliação. Em primeiro lugar, olhe para o seu coração e veja se há algum sentimento que você precisa entregar a Jesus em relação àquela pessoa. Se você guarda rancor, se você tem ranço, se você não consegue olhar para a cara daquela pessoa, leve isso a Jesus, em oração. Segundo passo, peça o poder do Espírito Santo para conduzir você na busca pela reconciliação. Terceiro, vá até a pessoa. Não fale sobre isso com outros. Não espalhe o seu desagrado sobre essa pessoa com outros. Resolva com ela. Vá até a pessoa. Vá no poder de Deus e diga: por que você está ali? Eu vim aqui porque eu quero me reconciliar com você. Fale sobre os seus sentimentos e deixe a pessoa falar os sentimentos dela. Assim como Deus deixou Adão e Eva falar sobre os seus sentimentos. Quinto passo. Eu dei 3, mas o quarto que foi, já estava embutido, tá? Se for necessário, perdoe ou peça perdão. Deixe claro o preço a pagar e fale que você está disposto a pagar esse preço. Em Cristo, você também pode esquecer aquilo que ela fez. Você pode, como diz o verso, não levar em conta os pecados, porque você está em Cristo. E por fim, sexto, ore juntamente com essa pessoa, para Deus agir na restauração desse relacionamento. Quais são os benefícios que você vai ter por causa disso? Estamos chegando ao fim. Primeiro benefício, paz. Romanos capítulo 5 fala também sobre reconciliação e diz que o resultado da reconciliação é ter paz. Você vai estar em paz com Deus, em paz com o seu irmão, com a sua irmã, e não tem preço nenhum que pague isso. Você só consegue obter essa paz se você passar pelo processo da reconciliação. Em segundo lugar, segundo benefício, é que você estará habilitado para receber o Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 1, versículo 14, diz que os discípulos ficaram unidos no cenáculo, orando ao Senhor. Mas antes de Jesus morrer, os discípulos estavam brigando por posição quando o Messias se tornasse governador de Israel. Eles estavam com intrigas, estavam divididos. Somente depois da reconciliação é que o Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo não outorga pecado. Se você mantém ressentimento, mágoa de alguém, você não receberá o Espírito Santo no sentido da missão. Eu não estou falando no processo da conversão, mas a gente sabe do que eu estou falando. Você não receberá o derramamento da chuva do Espírito Santo para pregar com poder. Você precisa resolver isso. E por último, a reconciliação irá preparar você para morar no céu. Olha só. Deixa eu ver. Nessa parte não. Mas tem um verso que Ellen White fala assim: você espera morar no céu com rancor do seu irmão?
vocês vão ser vizinhos. Vai todo mundo para o mesmo lugar. Tem um salmo, eu quero finalizar a leitura dos textos com esse salmo, Salmo 133, que é fantástico. Ele diz assim, Salmo 133. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Para você ter uma noção de como é bom e agradável, ele vai explicar nas palavras dele. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amigos, se a nossa igreja estiver unida, Deus derramará as suas bênçãos sobre a nossa congregação. Você acredita? O ministério da reconciliação não é de uns, é de todos. Deveríamos todos nós motivar, influenciar as pessoas a se reconciliarem. Isso trará maturidade para a nossa igreja. Isso trará bênçãos para a nossa comunidade. Então, hoje eu me levanto, no fim do ano, no momento em que todos fazemos promessas para o ano seguinte, para exortar você. Se você tem alguma mágoa, algum problema de relacionamento, aqui com alguém aqui da igreja, ou com a sua família, ou com o seu amigo, busque essa pessoa, no poder do Espírito Santo, pois Deus deseja lhe dar paz, lhe dar o Espírito Santo, derramar bênçãos na sua vida, e Ele o fará quando você se reconciliar com essa pessoa. A união da igreja depende do ministério da reconciliação. Que todos nós possamos buscar a unidade em Cristo Jesus. Este é não só o meu desejo, é o meu sonho para essa comunidade. Você aceita esse desafio? Se durante a mensagem aquilo que eu falei não fez sentido para você, tudo bem, não tem problema. Mas se fez e você foi incomodado, não deixe para depois. Procure hoje essa pessoa. Acerte, se reconcilie no poder de Deus. E vocês vão ver um espírito de paz em nosso meio. Amém? Vamos ficar em pé? Eu queria que você vai ser surpreendido agora, mas eu tenho certeza que você vai saber. Queria aproveitar o Salmo 133 e cantar uma música que todos conhecem. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em... O que você tem que fazer agora? Aperte a mão do seu irmão e Deus... Cadê o sorriso? Aperte a mão do seu irmão e cante esta canção. Satisfação é ter a Cristo, meu perdão, pra seja visto. E agora eu tenho satisfação sem fim, sim, paz real, sim, gozo na aflição.
Achei o segredo, é Cristo no coração. Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Oremos. Senhor, é nosso desejo passar por essa experiência, Pai,